Clarice, suas letras não são chiques? Isso não é uma resenha, é um desabafo. Será que é? Eu botei esses brincos rosas porque eu não tenho um brinco azul que combine com essa capa maravilhosa. E sim, gente, esta é uma resenha sobre o livro Água Viva, da Clarice Lispector. Este foi o caderno que eu usei para anotar algumas coisas de Água Viva que eu peguei assim. Não que eu tenha pego muitas coisas, mas eu anotei algumas coisas. Então, vamos começar. Quero dizer nesse vídeo que todas as coisas que eu vou falar aqui são minhas, que eu interpretei, que eu refleti sobre o livro Água Viva. Então, se você puder pegar algo, ficarei muito feliz, mas se também não puder pegar, também ficarei feliz. E muitas pessoas falam, né, que a Clarice é hermética, mas é como... Eu até anotei essa frase porque eu achei importante que a gente não tenha medo. A gente não tenha medo da leitura, a gente não tenha medo das palavras que a gente encara na nossa frente, porque são só palavras e podem te modificar, podem te dar medo, podem te deixar contra a parede, mas você não deve deixar de praticar essa leitura, de se praticar. Então, leia Clarice, leia as suas obras e não tenha medo, porque depois do medo vem o mundo. Eu gostei do livro, mas por ser uma imensa carta. Então, assim, é como eu realmente falei, não tem tempo para pausas, nem para respirações. A cada página que eu ia lendo, era como se algo fosse me engolindo, como se eu não tivesse tempo nem para raciocinar. Então, assim, a gente não entende isso. A gente sente todos esses sentimentos e acaba que vira uma bola de neve, mas uma bola de neve boa, que você possa tirar algo dali. E eu tirei o não entendimento da coisa, do da coisa. Todas as vezes que eu começo um livro da Clarice, eu já tô no 8º livro lido dela, eu sempre fecho o livro logo na primeira página. Logo mesmo na primeira página, e depois eu vou refletir, vou entender. Não quero passar essa ideia, tá? Eu não quero passar essa ideia de entender a Clarice, porque eu acredito que eu não entendo ela. É como se eu estivesse lendo ela e eu escutasse ela respirando assim, bem pertinho de mim. Então, Clarice não é uma pessoa de se entender, né? É uma pessoa de se sentir. Eu vejo muito isso de mim para com a escrita dela. Esse é o meu ritual. Eu começo na primeira página e fecho. E fico olhando assim, meditando na minha existência, porque, gente, é puro existencialismo. E Sartre, meu Deus do céu. Vamos lá. O que foi Água Viva para mim? Depois que eu terminei esse livro, eu fui atrás de muitas resenhas para poder saber o que estava acontecendo comigo. E eu vi muita gente reclamando. Ou era um grito de socorro, eu acho, dizendo: eu não entendi nada. Meu Deus, eu não compreendi. Meu Deus, eu não entendi. E eu não saí desse livro com essa reclamação. Eu saí desse livro com: nossa, eu não entendi nada, mas eu senti. Então, Água Viva é sentimento, gente. Ou toca ou não toca. A personagem do livro, ela não tem nome, mas sabe-se que ela é uma artista plástica e que ela pinta, e a todo momento eu sinto que é a Clarice que está ali escrevendo. É uma carta corrida e sem pausa, sem respiração, então eu senti muito isso. Por essa personagem não ter nome,
eu senti que era a própria Clarice que estava ali escrevendo. E por diversas vezes também eu senti que era algo escrevendo. Eu não sei se vai fazer muito sentido, mas algo se escrevia como um todo, sozinho, não sei, enfim. O Cazuza amava esse livro, era o livro de cabeceira dele e vai virar também o meu livro de cabeceira, é um dos meus favoritos, que eu li até agora e tá em primeiro lugar. Curiosidade também é que o título do livro não seria esse, né, em primeira instância, seria, eu até anotei aqui, Atrás do Pensamento e Objeto Gritante. Eu gostei muito desse nome, Atrás do Pensamento, porque quando você tá lendo, pelo menos eu senti realmente que sempre tinha o E da coisa que ela fala e que estava a todo momento atrás desse pensamento que era um pensamento que ninguém conseguia tocá-lo, que ninguém conseguia chegar até ele. Eu estava pagando uma cadeira de psicanálise porque eu faço psicologia, então Lacan ele fala muito sobre a gente tentar dizer em palavras o indizível. Então eu vi muito isso aqui em Água Viva, porque a Clarice, né? Não sei quem é, mas a artista aqui, ela tenta dizer em palavras algo que nem ela mesma consegue. Então é um livro clariciano, é um livro extremamente difícil de se compreender, entre aspas. Então, para quem ela está escrevendo? Porque eu amei muito a parte que ela diz, tu que me lê. Se tu que me lê me entender, já basta. Isso para mim foi muito tocante, porque, poxa, se eu escrevo algo que nem eu mesma entendo, mas se tu que me lê me entende, tá ótimo. E eu gostei muito também porque tem muito um atributo entre a morte. Clarice, né? Sempre falando esse hiperfoco pela morte. E tem uma parte que ela fala que meu Deus do céu, absoluto Lacan. E não adiantaria explicar, porque a explicação exige uma outra explicação, que exigiria uma outra explicação e que se abriria de novo para o mistério. Então a gente vê muito isso daqui, a questão do indizível, de tentar botar sentido nas palavras e acabar não conseguindo, porque cada vez que você se indaga, aparece outra indagação e outra e acaba que você não chega no E da coisa. Eu também peguei muito a necessidade de ser compreendida, né? Dela ter essa necessidade que o outro a compreenda. Então, a todo momento, ela tá querendo ali uma conexão com o outro. É um livro de poucas páginas, porque de fato é uma carta, mas me pegou muito. Esse livro, ele me inundou e depois me acalmou. E eu senti uma tristeza imensa depois de ter terminado ele. Gente, foi muito perigoso ler esse livro, mas ao mesmo tempo eu me senti livre. Eu tô parecendo a Clarice tentando explicar coisas que não podem ser explicadas, mas eu amei muito esse livro, essa leitura. Eu não indico como primeiro livro para se ler, né, da Clarice, porque é muito avassalador e inunda você assim de um jeito, mas o primeiro, né, que eu indico dela é A Hora da Estrela, não tem como negar, porque é uma leitura menos, né, o E da coisa. Então, assim, esse foi o meu segundo livro que eu li dela. O primeiro que eu li foi Perto do Coração Selvagem, esse daqui é o segundo, mas foi Clarice da coisa. E agora eu vou falar alguns trechos do livro que mais me tocaram para vocês terem uma noçãozinha e poderem ler esta obra de arte. Mas se eu esperar compreender para aceitar as coisas, nunca o ato de entrega se fará. Então,
esse daqui é um conselho para você ler o livro, né? Porque se você for esperar compreender para fazer, você nunca vai. Então, deixa que o ato da entrega se fará para você. O que te escrevo não é de ninguém, e essa liberdade de ninguém é muito perigosa. É como o infinito que tem cor de ar. Meu Deus. E a próxima é: quando estranho uma pintura, é aí que é pintura. E quando estranho a palavra, aí é que ela alcança o sentido. E quando estranho a vida, é aí que começa a vida. Absolute Água Viva. Ai, ficou tão lindo assim. Leiam Água Viva. Curtam meu vídeo, se vocês gostaram. E até a próxima!